Só para vocês saberem, galera do nós estamos ao vivo também pelo Face e pelo YouTube. Aqui no Insta tem apenas a minha cara branca, mas lá no Face estamos com Moisés Júnior, famoso e vulgo Junião, Davi Arão, o varão valoroso, e o Wellington. O Wellington é o Wellington mesmo, não tem um apelido não. Quem puder, já vai migrando lá pro Face, pro YouTube, enquanto a gente vai começando. Fica a galera empresa aí, viu, Junião? Que benção, hein, Diegão? Vamos chegando então, pessoal. Bispão tá na área. Logo mais o Bispo vai estar aqui na live com a gente, hein? Aí sim. Na próxima semana tem de novo. Fala que é o Gabriel Bispo. É o Gabriel Bispo, senão vão achar que na nossa igreja tem bispo. Na nossa igreja não tem bispo. Nem E é bispo de Jesus, né? Júlio Mota, lá diretamente de Presidente Prudente, grande Julão. Júlio, Família Redes representando aí, Ju Albino. No Face eu não tô vendo, mas a galera do Insta aqui tá mandando um oi pra nós. Ó o Bispo entrando aí na live com a gente. Só pra vocês saberem, o Bispo tá no Insta com a gente, viu? Beleza. Foi algo muito pedido, que era uma live onde o foco fosse os instrumentos de metais, né? E aí, atendendo aos anseios dos nossos irmãos, a gente resolveu preparar essa bagunça organizada aqui. Tivemos uma tarde muito produtiva hoje, a live do Arthur com a Sula, maravilhoso. Pessoal, então o tema da nossa live de hoje, da nossa conversa é concepção musical. Esse nome bonito, né? Difícil. Concepção no sentido como que a gente pensa o som, porque são muitas as concepções sonoras, ou pelo menos são muitas as ramificações, sobretudo de concepção sonora para metais. Mas a gente consegue descrever algumas concepções, as mais usuais ou as que melhor empregadas no mundo. E aí a gente pode trabalhar com um pensamento de som, de timbre, pensamento de metal americano, nova-iorquino, pensamento mais europeu, alemão, francês. São jeitos diferentes de se produzir o som no metal, né? No instrumento de metal. Aí que eu acho que a nossa conversa vai partir, mas não das diferenças que tem essas concepções sonoras, mas o que elas têm em comum, né? O que todas elas têm, mais do que, por exemplo, se a gente for pegar o nova-iorquino, tem um som brilhante, né? Forte, muito mais sonoro, com o material do instrumento grande, pesado, né? Já se a gente for entender da maneira europeia, o metal ele tem um som mais leve. O trombone, por exemplo, tem a característica da sacabucha, né? Estaria mais próximo dos caras do que os americanos. Mas o que a gente pode falar não é essas especificidades, ainda que sejam extremamente relevantes, mas o que elas têm em comum. Quais são os parâmetros que podem nos ajudar e muito a nós, músicos, nós irmãos, as nossas igrejas, quando for tocar uma cantata, quando for tocar um hino, quando for tocar o hino da harpa, quando for tocar um hino do cantor cristão, o que nós podemos pensar como som?
o pensamento sonoro, ele antecedendo até aquelas aulas iniciais de instrumento, né? A trompa, que era usado lá atrás como um chifre para toques de guerra, o trombone, que é o trompete, que veio da corneta. Não muito nos ater a isso, até porque nas aulas de instrumentos isso já é bem forte. Eu dei uma aula bem legal sobre iniciação. Tem um vídeo do Vitão, que vai sexta-feira para o ar, que é bem interessante quanto a isso também. Mas pensando em som, usando, claro, como que nós, metaleiros, podemos deixar aquele estereótipo de rodinhas, sabe? Tá tudo bonito, a orquestra tá tocando, tá aquela introdução linda, maravilhosa com as cordas, as madeiras, e de repente chegam os metais e acaba com tudo, destrói tudo. Tudo que estava sendo construído por água abaixo, né? E aí a gente tem um híbrido na nossa metais, que é a trompa, né? Que ela tá ali no meio termo entre esse som mais metálico e um som mais amadeirado. Alguns incluem a trompa no naipe de madeiras também. Inclusive, se faz isso com muito sentido, porque de fato é da família dos sopros. E aí eu jogo esse questionamento para vocês, essa bucha para vocês. Como que a gente pode pensar no som dos metais, para que a gente possa pensar de uma maneira mais musical, de uma maneira onde o timbre seja cheio, com harmônicos, onde a gente possa buscar timbrar com as madeiras. E aí eu pergunto para vocês o que é timbrar. Existe, a gente sabe que não existe, é um termo que a gente inventou, brasileiramente falando. Como que a gente pode trabalhar de uma forma onde o metal, que muitas vezes é taxado como irritante, barulhento, como que a gente pode pensar nele de maneira mais musical, mais construtiva e mais no sentido de soma e menos no sentido de egocêntrica? O meu som prevalece sobre os demais, reduzir o nosso som para que a gente some, para que a gente tenha a qualidade e a quantidade sonora que tem um oboé, um clarinete, uma seção de primeiros violinos, de segundos. Eu jogo essa bucha aí para vocês. Quem quer começar respondendo? Posso falar, assim, a partir da trompa, né? Boa. A trompa, ela é um instrumento que, ao mesmo tempo que ela é de metal, ela também pode fazer parte das madeiras. É uma característica totalmente diferente. Com os metais, ela já tem um som. Tem um coral de metais, ela já tem que já pensar como um metal, né? Vou falar pelo lado da vogal, né? Que ela pensa como A, um som mais aberto, né? Quando tem aquele coral de metais, né? Isso não significa necessariamente tudo muito forte, né? Mas como o trompete e o trombone já tem a campana para frente, já mais aquela já vamos dizer assim, mais já na cara, né? O som, a campana da trompa faz com que ela dê o som dê a volta no ambiente até chegar no. Vai para trás, né, Davi? Oi? O som vai para trás, né? Exatamente. Aí ele faz essa volta no ambiente até chegar no quem está ouvindo, né? E então ele já tem que pensar de uma forma diferente do que é tocar com as madeiras, por exemplo, que já é um som mais fechado. Entendeu? Um som mais fechado, já tem que pensar em som, por exemplo, uma vogal, por exemplo, ó. Você entendeu? Um som mais fechado do que a vogal A, por exemplo, né? Que aí já estou tocando com naipe de madeiras, então o som já tem que ser
mais fechado. Então, tudo tocar pensando, né? Não simplesmente lançar as notas. Certo? Porque se eu soprar, por exemplo, num naipe de sopros, se eu soprar um pouquinho mais forte, eu cubro todo mundo. Certo? Então já tem que pensar no que eu estou fazendo, não simplesmente lançar as notas. Certo? Ou pensar no som antes dele ser entoado, né? Ouvir o som antes, né? Junião, o que você pode acrescentar? Olha, esse primeiro tema da concepção musical, ele é complexo, né? Ele é abrangente. Eu acrescento, no mesmo sentido da fala do Davizão, diferentemente, o trombone, eu inicio falando sobre a respiração. E é um fator muito importante. Por quê? Porque a tendência nossa, a concepção nossa como trombonistas, é de pensar em respirar com o diafragma. Ou seja, você irá utilizar o ar quente. Certo? Por quê? Porque o nosso instrumento é um instrumento de metal. Então, nós temos que fazer justamente esse contraste para termos mais qualidade sonora. E o Davi, no início, ele falou sobre a vogal A. Nós, trombonistas, pensamos sempre, ou geralmente, na vogal O. E essa concepção, ela vem de encontro quando você vai respirar para tocar, ou seja, para atacar a nota. Então você já pensa com a vogal O. Então você vai soprar e você vai tocar pensando nessa vogal. Por quê? Se tratando de orquestra, cabe muito em relação também à educação musical. E muitas vezes nós somos cobrados, né? Os metais são sempre cobrados pelos maestros para tocar menos, mas no sentido de, muitas vezes, de dinâmica. Então, realmente, passa pela respiração, passa pela concepção em aprendermos a ouvir o naipe que está ao nosso lado, ou a família que está ao nosso lado, as madeiras, as cordas, como bem falou o Davi. Então, é um assunto bem abrangente. E eu acrescento que, ao tocarmos determinados estilos de gêneros musicais, a concepção ela passa em estarmos atentos quando o instrumento, o trombonista, ele tem, muitas vezes você tem no naipe de trombones, um solo. Geralmente, esse solo ele acaba caindo para a primeira voz, pelo primeiro trombone. Então, essa sensibilidade, né, essa sacada que você tem que ter ao tocar, diferenciar um solo de um primeiro trombone, um solo em naipe, e um solo em naipe, muitas das vezes, nós temos a tendência de tocar no mais forte, e somos sempre orientados pelos maestros que esse solo em naipe, ele vem num sentido de agregar, ou seja, de encaixar, né? E sabemos, temos a concepção, quando a maioria das vezes, nós, a família de trombones, estamos com a função harmônica da orquestra, ou seja, como um coral, juntamente até com os nossos irmãos metais, para acompanharmos a orquestra em si. Boa. Quando só uma diferenciação aí. Davi, fala aí. Quando eu falo na vogal A, que nem, por exemplo, você está falando que o trombone, ele pensa na vogal O, certo? Mas para você ver como é que se deve ter o cuidado. Você há de convir comigo que lá na plateia chega um som A. Concorda comigo? Sim. Agora imagina se o cara pensa em A. Já vai chegar um som totalmente estralado. Justamente. E quando eu falei sobre isso, é justamente pensando isso, Davi. Geralmente, quando nós pensamos na vogal A,
ele vai chegar a esse som mais aberto. E como você bem falou, a campana da trompa ela é para trás, a do trombone e do trompete ela é para frente. Então nós temos que fazer justamente esse equilíbrio. Por isso que eu falei da vogal O. Só um adendo aí, o Julião falou da diferença do solo para o soli. Né? O solo é um. Soli seria o plural de sol, ou seja, seriam solistas, ok? Soli é mais de um, fazendo a melodia solo. Ou seja, se tem um naipe fazendo a melodia solo, isso é um soli, né? E tem uma maneira diferente de se tocar o solo e o soli, né? Quando você é solo, a sua liberdade ela é um pouco maior. Quando é soli, você já tem que pensar que tem outras pessoas que estão tocando junto com você, né? Wellington, o que você tem a acrescentar? Dá pra ouvir bem aí? Porque eu tô com o meu microfone mutado e tô usando outro mic aqui. Dá pra ouvir bem? Dá sim, Well. Ok. Então, eu acho que eu não preciso falar muita coisa, mas eu vou falar, sim, algumas coisas. Porque os que me antecederam falaram muito bem sobre a concepção, e aí eu queria voltar um pouco só para falar da palavra concepção. Eu gosto de usar o exemplo de quem tem concepção, né? O diferente disso é o cara que trabalha sem noção, sem concepção, sem noção. Então, pensando nisso, eu acho que a gente pode, isso serve principalmente para os nossos grupos, né, da orquestra, um grupo de música de câmara, um grupo de louvor, enfim. Com relação a ideias, os meninos já falam muito bem dos metais, né, e das cordas, das madeiras. Aí eu penso agora no total da concepção, que seria o momento que você tem um grupo, vamos fazer um exemplo, com 10 pessoas, é importante que tenha ali, prevaleça uma ideia, né? Uma ideia sonora, uma ideia musical, uma ideia de até mesmo espírito, né? Espiritualmente falando. Aí eu penso que, por exemplo, se você tem um grupo, 10 pessoas e 10 ideias musicais, com relação ao tipo de ataque, né? O tipo de estilo musical que vai tocar, porque é comum, isso pode acontecer. Às vezes a música, esse eu falo que é comum mesmo, às vezes a música é um baião, e a pessoa está tocando mais voltado para qualquer coisa menos baião. Isso pode acontecer. No caso das ideias, se você tem 10 pessoas tocando e 10 ideias não muito definida, ou seja, dessas ideias, 5 são boas e 5 são ruins, isso não vai adiantar nada. O ideal é assim, dessas 10 ideias, escolher uma ideia e todos os 10 pessoas desse grupo tocar aquela ideia musical, ter aquela concepção. Mesmo que, eu falei que a gente pode ter 5 boas e 5 ruins, lembra das 5 loucas e as 5 prudentes? Mas nesse caso aqui, mesmo se você escolher uma ideia ruim, todo mundo pensando essa ideia, é melhor do que 10 ideias boas. Diferentes, né? 10 ideias boas diferentes, acontecendo ao mesmo tempo. Então, apesar de... Eu demorei um tempo para entender isso, mas isso em grupo funciona muito bem. Se você tem ali um grupo que são todos iniciantes, eu trabalho normalmente com um grupo e gosto de apresentar ou gerar algum resultado mediante o processo do primeiro dia. Às vezes a pessoa pega o instrumento aquele dia ele não consegue nem tirar som, mas ele consegue, ele sabe que se ele abrir uma bombinha ali vai fazer um barulho, pá! E aí ele pode colocar aquele barulho, aquele som, né, no meio daquela ideia, da ideia que o grupo ali gerou. E aí sim, formar uma música, a partir daí, eu formar uma história, né, uma música a partir daí. E aí eu tenho um lance que qual é a busca com relação à concepção? Uma maneira boa de se trabalhar e buscar seria quando você vai para um grupo menor,
fazer um dueto com uma pessoa, aí você consegue discutir a sua ideia com a ideia dele e ver, horas você faz a ideia do seu amigo e horas você faz a sua ideia. Vocês combinam, né? A sua concepção, no caso. É bem provável que isso dê melhor, mais certo, do que cada um fazer a sua parte. Aí, esse lance do cada um fazer a sua parte provoca esse lance essa questão do estraga rodinha que o Diego falou, né? Que alguma coisa fica acontecendo assim, aí o pessoal acaba desistindo e não fazendo música, né? Então, assim, é importante pensar nisso, na ideia, seja ela uma ideia, de preferência uma ideia boa, né? Por exemplo, você vai tocar um frevo, todo mundo tem que estar tocando frevo, não adianta nada. Lá dentro do frevo ali tem um cara tocando baião, ou tocando, sei lá, talvez baião não vai ter tanta diferença, mas o cara tá tocando uma música clássica, uma articulação de música clássica dentro de um frevo. Talvez não vai funcionar bem. Isso com relação também às dinâmicas, às outras propriedades, né? As dinâmicas, os timbres, né? Nosso trompetista, é muito comum acontecer de a gente, às vezes, eu prefiro, às vezes, o maestro pedir para tocar menos do que o maestro falar, não estou ouvindo trompete, eu não tô. Aí já o problema acaba sendo maior. Então eu penso nisso. Uma das formas de buscar, né, já trazendo um pouco de um exercício para isso, é pequenos grupos, quintetos, quartetos, duetos, né, até grupo de metais, grupo de cordas, enfim. Depois a gente pode falar mais coisas aqui do que eu botei. Boa. Tem um versículo, uma passagem que é muito interessante, que diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O músico é o que ouve. E é impossível a gente falar sobre concepção sonora se o que a gente ouve não está embasado em concepção, né? Então, se a gente ouve coisas boas, e aí o que é coisas boas, é difícil definir o que é bom, mas é muito fácil definir o que é ruim, né? Então, a gente pode fazer esse tipo de seleção. Bom, eu sei o que é ruim. Então, se eu quero guiar o meu ouvido, se eu quero produzir bons alimentos para o meu ouvido, eu vou partir do princípio que essas coisas ruins eu vou descartar. O maestro Arthur, ele deu um exemplo muito bom do que a gente pode ouvir, mais do que pode, do que a gente deve ouvir, ouvir sons organizados. Eu achei isso muito legal. Sons que nos façam bem, sons que façam com que a gente cresça, construa, né? Quando a gente vai tocar, quando a gente pensa no tocar, a gente esquece que a gente está cantando antes de tocar, né? E quando a gente respira para tocar, antes de tocar, a gente já tem que ter ao menos uma ideia muito bem formada do som que a gente quer. Imaginem que a gente possa fazer um desenho do som que você quer. Imagina que você tem um gráfico e que você quer desenhar esse som. E esse desenho sonoro é esse som, ou pelo menos perto desse som que você quer. E o resultado sonoro que você quer com aquilo. A gente tem uma ideia, a gente não, graças a Deus, mas alguns músicos podem ter a ideia de que tocar bem é fazer com que o seu som sobressaia aos demais. Quando, na verdade, o tocai e tocai bem, né, parafraseando, é saber somar o seu som. O Guilherme, ele deu um exemplo muito bom, que é o exemplo do bolo. E um bolo, exemplo do bolo, exemplo da torta, ele tem camadas, né? E se as camadas elas não estiverem muito bem feitas umas às outras, você não tem ideia de um todo. Se você vê um bolo, você vê o bolo. Você não vê a parte que tem ovo, você não vê a parte que tem leite, você não vê a parte que tem farinha, você vê o bolo.
No máximo que você vê, quando você vê, vamos tirar alguma coisa do todo, você vê cobertura, né? O que seria a cobertura para a gente? Seria a melodia, pensando em equilíbrio? E como que pensar o som para que a gente possa manter um equilíbrio na orquestra? Para que a gente possa agregar e não subtrair. Como o Wellington bem diz, não existe errado. O errado é a gente ter mais de um pensamento coexistindo ao mesmo tempo. Esse a gente pode dizer que é o errado. Fulano errou, mas se o fulano errou e a orquestra inteira errou junto com ele, isso não foi um erro. É um grupo, é um organismo que se manifesta junto, que anda junto, é um corpo que se desloca junto, que vai andando junto. E aí a gente entender o som, voltando lá atrás, pensando que um som mais claro, um som mais escuro, um ar mais rápido, um ar mais lento, e aí pensando em ar, pensando em vogal, por que não? Talvez alguém possa estar pensando assim, nossa, mas pensando em vogal não é para cantar, é para tocar também. Né? Se a gente pensa em U, a gente tem um som. Se a gente pensa em O, a gente tem outro som. Se a gente pensa em A, a gente tem outro som. A, O, U. Naturalmente, a gente muda os harmônicos que estarão em evidência e vai fazer com que o nosso som mude. Mas mais do que isso, é a gente ter a clareza de ideia antes de tocar. O que eu vou tocar não pode ser só nota. O que eu vou tocar não pode ser, contei minha pausa, 1, 2, 3, 4, pá, e toca. Não. Existe um porquê daquilo. Por que eu estou tocando aquela nota? Aquela nota, ela é melodia? Aquela nota, ela é acompanhamento? Aquela nota tem a função de um baixo? Eu estou fazendo o recheio do bolo? Eu estou fazendo a cobertura do bolo? Tá escrito forte para mim. Qual é o som do forte? O forte é o meu forte? Ou o forte é o forte do grupo? Certamente, numa música, vamos pensar que uma música é 100%, ok? Quantos por cento de uma música, os metais, o naipe de trombone, o naipe de trompa, o naipe de trompete, pensando em porcentagem, quantos por cento a gente toca a melodia? A melodia, ela é a cobertura do bolo, pensando por assim. É aquilo que precisa ser destacado, aquilo que precisa ser evidenciado. Quantos por cento de uma música a gente precisa ser evidenciado? Será que a gente não está pensando com ego? E aí, voltando atrás, timbrar. Será que timbrar não está em oposto de ego? O egocentrismo não é o oposto de timbrar? E o que é timbrar, né? Amalgamar o seu som. Fazer, aparar as arestas sonoras, deixando com que o seu som fique redondo e se encaixe no todo. Essa é uma ótima definição de timbrar, por assim dizer. Quando eu consigo fazer com que o meu som entre no todo. Ou pensando que o meu som ele pode criar uma cama sonora para o todo. Né? E pensando nisso, eu passo aqui a pergunta para o Davi. Davi, o que você pode dizer sobre timbrar? Se você acha que timbrar está em oposição a egocentrismo. E metal é difícil prestar atenção em quem está falando, né? A gente acha que é sempre a gente que está com a fala e a gente não percebe as outras coisas, né? Sim. Eu lembro de um fato interessante quando a orquestra estava ensaiando para uma das gravações, que o Dani começou a passar naipes, e aí foi uma constatação geral, assim, na sessão de metais, falou, nossa, aí nesse trecho as flautas tocavam, tinha essa frase, nunca ouvi essa frase aí, e assim, é um mal, né? Isso é um mal que precisa ser esquecido nas nossas vidas de metais, porque é muito triste falar isso, mas um músico de metal, seja profissionalmente ou seja no meio só de igreja, no meio mais amador, pensa muito no instrumento,
o trombonista tem muito cabeça de trombonista, o trompista tem muito cabeça de trompista. E a gente esquece de pensar musicalmente. E aí, se for falar de louvor, então, né, tá mais distante ainda. Quando a gente percebe que as cordas estão o tempo todo fazendo frase, pensando em começo, meio, fim, como que entregar uma frase para o próximo instrumento, madeiras muito mais, né? E falando especificamente sobre isso, sobre pensamento de frase, entrega de frase, é muito importante a gente pensar nas durações das notas, né? A gente tem uma tendência, por causa do ar, e o nosso ar acaba, a gente não toca a nota até o fim. E aí os acordes não tem definição, a música fica com aqueles buracos, fica aquele som chapado, só de cabeça, cheio de língua, né, como a gente costuma dizer. E aí eu queria que o Junião discorresse um pouquinho sobre isso, pensamento frasal, na concepção sonora do instrumento e nas durações das notas. Fala aí, Junião. Sim, Diegão. O exemplo que você e o Davi acabaram de dizer sobre o falar e o ouvir, né? Sobre o timbre, sobre o ego. Isso é interessante porque vem no sentido de... passa pelo sentido da concepção. E uma coisa que eu lembro que até um tempo atrás você comentou sobre a percepção de nós, seja em naipe, poder encaixarmos as vozes, né? E também todo a ver com você discorrer sobre o exemplo do próprio Guilherme. Em relação às frases da orquestra, uma coisa que nós observamos e já falamos há algum tempo é que é muito nítido quando você está regendo, o próprio Dani, né, ou o Kiel, ele passa um trecho. Como nós estamos aqui falando sobre metais, ele passa um trecho dos metais e nós temos um hábito que temos que corrigir, que realmente é a duração do tempo da nota. E nós temos esse hábito ruim e é uma situação que necessitamos melhorar, seja mais uma vez, voltando à respiração, né? Geralmente nós temos uma frase, um coral de trombones ou um coral de metais, e nós muitas vezes não concluímos, né? Seja porque falta respiração para aquela nota chegue ao final, juntando a parte, falando da parte harmônica. Então é uma situação em que nós temos um intenso trabalho e muitas das vezes nós observamos isso quando justamente o piano ou o teclado não está tocando. E os metais ficam muito evidentes, tocando em trechos de coral, como se fosse um coral. E a recíproca é verdadeira. Muitas vezes, isso nós vemos com frases de cantatas, que aí eu faço um link das frases que nós usamos, ou que o Dani escreve no Rejoice. Nós temos frases que os metais atacariam de uma forma de desenhos mais curtos, e lá, justamente em músicas desse sentido de cantatas, nós prolongamos o som. Então, é interessante nós trabalharmos essa percepção, essa concepção de som, de mudar a chavinha. Então, quando você está tocando, principalmente, como foi bem lembrado aqui, geralmente os metais, ou vou falar até pelos trombones, num todo de 100%, parte do recheio, que seria o solo, nós temos o quê? 10%? Talvez? Pouca coisa a mais. E há de se lembrar que, muitas vezes, quando nós temos um solo, né, em naipe, nós estamos dobrando, geralmente, com outro naipe. Né? Muitas vezes nós temos dobras com violoncelo, né? Alguma coisa de saxofone, um grupo. Então, isso é interessante trabalharmos também nesse sentido de concepção,
Porque muitas vezes não é só nós, não é só o nosso naipe. Às vezes o trompete está solando com o sax alto, né? Ou está solando em grupo, a trompa está com violas, né? E assim por diante. Boa. Então, é um assunto, é um tema interessante de falarmos. Nós como metais, temos um trabalho intenso, né, quanto a isso. E isso é um trabalho incessante. E eu acho que nós chegamos até a conversar sobre isso desde a época que o Serginho, saudoso Serginho Trompete, estava conosco, ele já falava sobre isso. Então, assim, é um hábito, né, que principalmente fica muito evidente com os metais e que nós temos um trabalho aí árduo para corrigirmos esse processo. Wellington, o que você pode acrescentar aí? Eu queria fazer um paralelo com relação à concepção musical com a nossa vida. Então, o que acontece? Inclusive, se vocês assistirem um vídeo que saiu hoje, dica de Descomplicando a Música, aqui no canal mesmo, você vai ver que tem... a gente fala lá sobre o primeiro contato que a gente tem com o som. Qual é o primeiro contato que a gente tem com o som? Quando a gente nasce, né? O primeiro contato, o som que a gente produz é o choro, né? A gente chora. E aí você pode imaginar você pegando o instrumento da primeira vez, aquele chororô. E isso, às vezes, o chororô demora bastante, por anos, né? É um chororô terrível. Principalmente de noite, né? De noite, principalmente nas madrugadas. Então, aí, com o passar do tempo, depois de um aninho, a criança já começa a ter mais controle da voz, controle das coisas, aí começa a falar papai, mamãe, cantar um pouquinho, e vai crescendo. Se não ficar bobo, aprende a cantar e fica maravilhoso. Se conseguir se atentar a todas as propriedades sonoras, né, que a gente pode classificar aí de altura, timbre, prestar atenção na altura, no timbre, já falamos aqui da dinâmica, né? Uma coisa muito legal de dinâmica na concepção no grupo, seja metais, madeira, seja ele qual for, a gente percebe que às vezes o forte não é o forte, é um forte meu somado com o forte do Diego, então talvez eu não precise nem tocar tão forte. Aí é onde entra a grande questão. Como eu vou poder soar forte? Como um grupo, aí agora eu não posso pensar sozinho, como um grupo de metais todinho, toda a seção de metais vai poder soar forte? Somando os fortes. Talvez eu não vou precisar tocar forte. Eu tocando mesopiano, que seja o meio piano, vai somar com o forte do segundo trompete, com o forte do terceiro, com o mesopiano de cada um, e que vai soar o forte que o compositor, que o grupo quer ouvir, que o compositor quer ouvir. Então, durante muito tempo, a gente comete esse equívoco. Vê um forte lá, os trompetes já faz assim, né? Os trombones, vixe, vamos arrebentar aqui o forte. Porque a gente está acostumado a ouvir, por exemplo, eu vou citar aqui Chicago, os caras não tocam forte, eles tocam junto, é diferente. Mesmo se eles tocarem forte, eles tocam junto, que soa fortíssimo, né? Somente os metais de Chicago, que eu gosto bastante, enfim. Você vai assistir qualquer orquestra que toca muito bem, né? Eles não estão tocando forte, porque soa audível, porque eles estão tocando junto. E tocar junto, essa parte da concepção é muito importante. Inclui começar junto e terminar junto. Por exemplo, eu estou tocando o meu meso forte aqui para soar forte. Aí chega aqui, eu paro, dá um desequilíbrio total. Foi isso que a gente já falou aqui, mas só para poder ilustrar melhor. E isso acontece em todos os instrumentos. Aí tem uma questão que é com relação ao som. Qual é a questão, Diego? Vamos deixar essa aqui para a próxima. Tá pronto para responder já, meu. Vamos para as perguntas feitas pela... Eu li 8 artigos para poder fazer essa live. Leu 5 Pietro em casa, leu. Eu leio mentalmente. Vamos então para a pergunta do pessoal, né?
Quanto à projeção sonora, campana elevada ou campana baixa soma ou subtrai na projeção? Da mesma forma que eu expondo na aula, por exemplo, no encontro de compartilhar as coisas, a campana, para a gente, a campana do instrumento é como se fosse, para a gente, a boca, né? Que é onde sai a projeção sonora passa por ali. Então, com relação à direção, é muito fácil de fazer. Se você fizer um exercício em casa mesmo, talvez aqui não vai ser tão audível, porque eu vou tentar fazer. Eu vou cantar uma nota e vou tentar virar para esse lado, e depois tentar virar para esse lado, sem mudar, mas automaticamente você vai ver. Por exemplo, eu vou pegar uma nota que sem aquecer eu canto mal, então. Além de desafinado, desencontrado, quando eu movo, não sei se dá para perceber daí na live, mas aqui a gente percebe, você pode fazer esse exercício. Então, o direcionamento da campana, normalmente os metais tocam nessa direção aqui, né? Para frente, reto, né? Diferente dos madeiras ou dos clarinetes, o oboé que toca para baixo. Tanto que quando eu tenho algum amigo que está tocando muito para baixo assim, eu peço para ele vender o trompete e comprar um clarinete ou comprar um oboé, porque aí vai facilitar a vida. Os irmãos amadeiros vão bater no Edson. Não, porque é para baixo, né? A projeção é para baixo. E o som da projeção deles, a captação é em outro canto, né? Não, Faléo. Então, para a gente, sempre para frente. Aí o controle da dinâmica. Faz muita diferença. Se você está tocando aqui, vira para o lado aqui, automaticamente o som, ou para baixo, né? A gente costuma usar o Belzato, né? Que é a campana para cima quando você quer furar a orquestra. Mahler, né? Mahler tem muito isso. Furar a orquestra. E detalhe, Mahler também tem trechos que as madeiras também levantam, né? O oboé levanta e Fora que esteticamente fica muito bonito. Isso aí eu acho bonito esteticamente. O naipe todo alinhado, né? Com a campaninha assim, ó. É bonito demais. Agora, quando tá assim, ó, o naipe, cada um com a campana, é uma coisa... sonoramente é ruim. E esteticamente também a gente tem que pensar na estética, porque principalmente quando você toca hoje em dia, tem sempre um japonês com a câmera filmando e o brasileiro também. Também. Brasileiro. Hoje em dia todo mundo tem que mudar. Antigamente era só japonês. Então, é importante essa questão estética, né? Não sei se é essa a pergunta. E o posicionamento da campana faz muita diferença. Então, acho que a resposta é sim. Posicionamento de campana faz diferença na projeção. E só para encerrar esse assunto de projeção, assim, pensar no seu som pianíssimo, onde quem está na última cadeira possa ouvi-lo. Né? É sempre importante pensar nisso. O seu piano precisa ser ouvido. O seu fortíssimo precisa ser ouvido. Dinâmica não tem a ver com projeção. Projeção é projeção, dinâmica é dinâmica. E aí, Julião, eu tenho uma pergunta para você, falando sobre resistência. Esse assunto dá umas 5 lives, né? Mas tentando responder rapidamente, porque nosso tempo já é escasso. Como obter maior extensão? Aqui a pergunta durante um longo período de tempo tocando, como manter a resistência? Que exercício você sugere? Como manter a resistência? Durante um longo tempo. Olha, se nós formos lá do início, um dos exercícios que nós utilizamos seria o quê? Vamos dizer aqui, pegar aqui um exemplo. Nós temos a resistência como se fosse uma musculatura nossa. E qual é a musculatura que nós usamos? Fora aqui o diafragma, na parte da respiração,
nós temos esses músculos faciais, músculos aqui faciais. Um dos exercícios que nós utilizamos no início é o quê? Você pegar um lápis ou uma caneta e você repetidamente para termos aqui a resistência na questão facial. Outra situação são exercícios de respiração. Quantos segundos você sugere, Junião? Quantos segundos, Diegão? É. Nós podemos fazer o quanto que a pessoa, porque varia de pessoa para pessoa, o quanto ela conseguir, o tempo que ela conseguir. Se ela conseguir 10 segundos, 20 segundos, e assim ela vai aumentando. A mesma situação quando você vai estudar a sonoridade, né? Com o seu instrumento. Então, é uma forma de você o quê? De você adquirir resistência no seu músculo, seja aqui os músculos faciais, justamente como o Wellington tá fazendo aí, resistência aqui nos seus músculos faciais, como a resistência do diafragma. E isso é questão de quanto mais tempo nos aplicarmos, estudarmos, mais resistente ficaremos. Um paralelo isso é com a pessoa começa a fazer exercícios físicos, né? Seja começar a andar, correr, fazer uma academia. A mesma coisa nós na questão musical. O músico é um atleta, Julião? Olha, o músico, eu acredito que sim. Principalmente nós usamos... Qual que é o nosso combustível para tocar? O ar, né? Então, é lógico, uma vida saudável vai te beneficiar em muito, né? Se você tem uma vida, né, disciplinadinha ali, regradinha, vai te ajudar bastante, porque nós usamos, né, o nosso combustível aqui é o nosso ar. Boa. Então, basicamente, fortalecimento de musculatura facial e o uso extremo e gigantesco do ar, né? Aumenta Sim, gigantescamente a nossa resistência. justamente. Boa. Davi, como fazer... essa pergunta vale ouro, hein? Essa é a pergunta do milhão. Como fazer notas agudas na trompa sem fazer careta? Não existe. Bom, a trompa, ela tem essa questão de as notas serem muito próximas. Os harmônicos, né? As notas elas são muito próximas. Então, a probabilidade de o trompista errar é muito grande. Então, assim, tudo tem a ver com o ar, entendeu? Com a forma de soprar, preparo da musculatura, como o Junião estava falando. Tudo isso é treino. Musculatura, quem faz academia sabe o que eu estou falando. A resistência, ela vai vindo conforme você vai treinando, certo? Aí tem toda a questão de apoio, respiração, né? E fortalecimento muscular. Pergunta aqui para o Wellington, hein? É mais fácil para timbrar com as madeiras usar flugel ou trompete? É para mim mesmo? É? Essa pergunta é... Olha, timbrar com as madeiras, eu acho assim, nunca vai ser fácil, nem vai ser difícil. Sempre a gente vai ter que pensar nessa questão de cor de som. Mesmo se você tiver com o trompete, você tem que timbrar com as madeiras. Você tem que... tem uma coisa importante, ainda bem que essa pergunta apareceu, bem na hora que eu ia falar. Todo aluno chega na aula para fazer aula de metais, em um ponto da vida, normalmente é no primeiro dia de aula, ele vai ouvir o professor falando assim: aluno de metal, soe como as cordas. Ou ele vai ouvir. Oh. Exato.
Por que você tem que... A nossa busca tem que ser o dia inteiro, tentar soar como as madeiras mais escuras e soar como as cordas. Por quê? Nunca você vai conseguir soar igual. Você vai soar como, mas não igual. Você pode buscar, né? Exatamente, porque o seu instrumento é de metal. Então, se você quiser... Você está com um instrumento de metal, quer soar que nem metal, isso vai acabar sendo uma coisa... você vai dobrar. E possivelmente, eu imagino que nas cordas, os alunos de cordas, quando chegam na sala, em um momento, a altura da vida deles dentro da sala de aula, os professores vão falar: soe que nem os metais. Claro, por quê? Para poder exatamente ter esse controle de poder timbrar. Então, com o trompete ou com o flúgio, tem que pensar em timbrar sempre com as madeiras. É claro que os arranjadores, por exemplo, o flúgio é um instrumento com um som mais escuro, mais próximo das madeiras, até mesmo mais próximo das trompas. Tanto que nos grupos de sopro, é muito comum um quinteto de sopro, por exemplo, o Davi vai poder falar melhor sobre isso, ter trompa. Né, o grupo de madeiras, por exemplo, um woodwinds, né, que eles falam, que é o sopro de madeiras, ter um instrumento, uma trompa lá tocando com os caras, porque a trompa timbra muito bem com os sons das madeiras, a questão do escudo. Agora o Diego pediu para me montar um trompete. Tem uma pergunta aqui muito interessante. Como trabalhar ataque para que soe junto, né, em diferentes níveis? Como aqui eu e o Wellington, a gente tem um claro diferenciação de nível, vai ser bom para exemplificar. Brincadeira. Mas é brincadeira, mas é verdade. Mas como que a gente pode fazer isso? E a primeira agora pensando em regentes. Regentes, sejam claros nas suas entradas, ok? A segunda qualquer que seja o instrumento, precisa da respiração. Cordas precisa de respiração, Diego? Precisa. Para quê? Para tocar junto. Para atacar junto. Ok? Eu vou dar um exemplo aqui agora. Como eu e o Wellington, nós estamos na mesma sala e não tem delay, eu, sem combinar nada com ele, vou tentar responder essa pergunta dele aqui. Ok? E eu vou cruzar os dedos para poder acertar. Você não tocou junto comigo? Ainda não. Vamos tentar de novo, hein? De novo, hein? De novo, hein? Viu que não sai junto? Perceberam que não sai junto? O ataque não sai junto? Agora eu vou fazer de um jeito que, teoricamente, tem que sair junto. O que eu fiz antes? Eu respirei, né? Quando existe a respiração na preparação, a tendência é que a gente ataque junto. Então, independente do nível musical, para você ver, é uma nota longa. A nota longa, ela não requer grandes... você não precisa ter uma virtuosidade gigantesca, não. Seja para alguma entrada, qualquer que seja a entrada, aliás, respire. Independente do naipe, sobretudo, sopros. E outra dica, quem estiver fazendo a primeira voz, tenta cortar. Quem estiver liderando, tenta cortar a nota. Vou fazer de novo o mesmo exemplo e eu não vou cortar, ok? Percebe que ele cortou depois de mim? Né? Agora, de novo, mais um exemplo. Cortamos juntos. Isso é tocar em naipe. Isso tem tudo a ver com concepção sonora. Tem uma pergunta aqui. Diego, só posso falar uma coisa? Por favor. Eu fiz essa experiência com o Diego aqui e aí eu lembrei. Além de respirar, não é só respirar, é respirar junto. Porque é lei da gravidade aí, né? Que respirou junto, automaticamente não tem problema de atacar junto. Normalmente a pessoa fica tentando, né? Assim, respira junto, a probabilidade de acertar e tocar junto é muito maior.
É como se fosse o maestro fazer a levante da mão assim. Levare, né? Levare. Pá! Né? Só tem um lugar para chegar, é no pan. E cortar junto também, né? Isso é uma coisa que quase ninguém faz e é tão simples, né? É só respirar e é só fazer um movimento de corte. As cordas também respiram. As cordas também respiram. E senão morre. Diga-se de passagem, tem feito melhor do que a gente. Sim. E a gente que precisa do ar, de fato, para tocar, e eles estão fazendo isso melhor do que a gente. Aqui tem o exercício para fortalecimento para embocadura. Meio que já foi respondido, né, pelo Junão através da resistência sonora, pelo Davi, nosso irmão Davi. Gente, ar, muito ar. O ar aumenta a resistência. Quanto tempo de estudo, mais ou menos? Quando eu comecei, essa pergunta é legal. Quando eu comecei lá atrás, que eu tinha muito tempo da minha vida para fazer as coisas, eu estudava o dia inteiro. E eu conseguia ser assim pior do que eu sou hoje, né? Estudando o dia inteiro. Hoje que eu não tenho tempo, eu estou tocando melhor do que eu tocava naquela época que eu tinha muito tempo. Por quê? Eu aprendi a otimizar o meu tempo. Hoje em dia, eu estudo em torno de 1 hora, tá ali aqui. Às vezes, não dá tempo de estudar nem 1 hora, 40 minutos. Mas é o que eu faço nesse tempo de estudo que é o importante. E eu estava falando essa semana com a Aline, com o Hélio também, eu cheguei a falar, acho que eu falei com o Julião também, com o Davi. Ele fala muito. Fala muito. Que o nosso estudar ele ficou sempre focado em eu preciso acertar, eu preciso fazer, se eu não fizer aquilo, eu não vou conseguir acertar. Quando, na verdade, o nosso tempo de estudo ele deveria ser um momento de intimidade sua com o instrumento e principalmente com o Pai, né? Fazer daquele tempo, de fato, um tempo de louvor e adoração. Porque isso fará com que o seu tempo seja extremamente otimizado. Você não vai ficar perdendo tempo tentando tocar agudo, que não serve para nada isso aí. Você não vai ficar perdendo tempo tentando tocar forte, que também não serve para nada. Você não vai ficar perdendo tempo tentando tocar musiquinha, que também não serve para nada. Você estará sendo instruído pelo Espírito Santo. Ore sempre antes de começar, gente. Essa é uma dica valiosíssima para tudo que você for fazer na sua vida, inclusive o estudo. Isso fará com que você renda no seu estudo. Não é tocar o dia inteiro que vai te dar resistência, não é tocar o dia inteiro que vai te trazer o agudo. Hoje eu não toquei. Hoje, em especial, a gente levou o Pedro, porque hoje ele completa, né? Está completando 4 meses, e 4 meses, quem é pai aí sabe que quando a gente leva o bebezinho para tomar uma vacina pesada, e ele ficou ruinzinho o dia inteiro. E eu fazendo as minhas coisas do dia a dia ali, e quando sobrou um tempinho para estudar, eu não estudei, porque ele estava extremamente amuado e eu não queria fazer barulho, eu queria que ele descansasse, né? E aí eu não estudei. E aí? Eu vou deixar de tocar porque eu não estudei? Não, tá aqui, ó. O som, ele nasce aqui. O som, ele tá na cabeça. Eu gosto de responder a sua pergunta. Eu aqueci? Não aqueci. Diego, você consegue tocar sem aquecer? Essa é uma boa pergunta, hein? Vamos tentar. Tá aí. Eu não peguei. A primeira vez que eu peguei no instrumento foi agora. E o Julião consegue, e o Davi consegue, e você que tem que estar me ouvindo aí, tem que conseguir. Diego, você está falando que não é para aquecer? Sempre que você puder, aqueça. O aquecimento ele é ótimo para a sua musculatura, vai evitar lesão, vai aumentar o seu potencial sonoro, só que não seja dependente do aquecimento. O seu som está na sua mente, está na sua cabeça. O músculo, ele leva em torno de 20 segundos para receber irrigação sanguínea e oxigenação. É tudo que você precisa para tocar, muscularmente falando. Irrigação sanguínea e oxigenação. Ou seja, essas pessoas que fazem meia hora de aquecimento, 1 hora de aquecimento, você não está aquecendo, você está tocando. Seu aquecimento já acabou faz tempo. Certo?
E aí, para terminar, eu queria... Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma. Essa aqui vai ficar para a próxima. Didática para os metais. Semana que vem a gente vai estar com o professor Vitor, com o professor Michel. Ele ainda não me confirmou, mas eu acho que sim. E aí eles vão falar aqui, ó, didática para metais. O que passar para os alunos que desejam tocar na igreja, mas que dispõem de pouco tempo. Existe milagre? Existe, opa. E a mesma dica para todos os metais ou cada um tem o seu em particular? Eu acho que isso vale para todos, né? Tudo que a gente está falando aqui hoje é um tubo só, como diria o Pátio Flores, né? É um tubo só. A diferença é mecânica, um é pisto, trompete é pisto, a trompa é válvula, trombone é vara, mas é tubo, é metal, é onda estacionária, é ar. É fazer com que o ar esteja em movimento dentro do instrumento. Então, Junião, quer tocar aí? Davi, quer tocar? Diegão, Oi. eu queria só acrescentar uma situação que você comentou, que os irmãos, ou quem esteja nos assistindo agora, pratiquem, né, sempre que possível, a música de câmara. Essencialmente, é importante, a importância é gigantesca num grupo de orquestra, porque seja você tocando um dueto, seja você lá um trombonista, faça um dueto com seu colega, ou um dueto com um trompete, um trio, um quarteto, um quinteto, se você tem condições, e exercitem, pratiquem a música de câmara, porque quando você chegar na orquestra, a sua concepção e tudo que nós falamos aqui estará mais apurado. Então, eu deixo aqui... Né, Juliano? Mais exposto, justamente. E porque, assim, nós conversamos justamente essa semana, e eu fiquei pensando no que você comentou, que muitas pessoas, muitos alunos, né, têm essa dificuldade de sentir vergonha, de repente já está lá no nível que está na orquestra, iniciando, e tem esse incômodo. Isso é até que natural, mas nós temos que fazer com que isso seja mais habitual. Então, você tocando com um colega seu, você fazendo um dueto, um trio, um quarteto, você praticando, quanto mais música de câmara você praticar, mais à vontade você se sentirá no seu naipe dentro de uma orquestra. E até porque nós temos que ter o quê? Liberdade. Nós estamos nos tratando de falar com o Pai, entregar o nosso melhor para o Pai. E os irmãos falaram qual o tempo que você estuda, né? É importante acrescentar, querido, que hoje, para quem chega e tem que tocar, por quê? Porque nós vivemos uma cidade que é São Paulo, super agitada. Às vezes você vai chegar para um culto, vai chegar para um compromisso profissional que você tem a tocar, e você realmente não vai ter aqueles 20 minutos, 15 minutos, mas a concepção. Só que para isso, nós não podemos sempre esquecer, né, que nós não pulamos etapas. Lá no seu trabalho de base, você já teve o seu período de estudar 2 horas, 3 horas, então isso é importante salientar. E se sentir à vontade, nós estamos na casa do Pai, você está dando o seu melhor, faça com zelo aquilo que Deus confiou na tua mão. Se tiver 10 minutos, estuda 10 minutos, né, Juliano? Ótimo, estude 10 minutos. E só para fechar, aquela parábola, né? Deus deu um talento para um, 2 talentos para outro, para outro deu 5. Então, assim, se Deus te deu um talento, Deus me deu o talento de tocar, tem oportunidade de estudar, faça o melhor, porque Deus entrega o melhor para nós a todos os dias. Tá ok, Diegão? Boa, Julião. Davi, suas considerações? Oi? Suas considerações finais aí? O Junião já falou tudo. Bom, gente, é isso. Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, e aquilo que ele colocou nas suas mãos, ora a Deus e procura fazer dentro da medida do possível, né? É isso aí. Fazer o máximo com as ferramentas que a gente possui no momento, né? Exatamente. Justo. Exatamente.
Wellington. Amém. Eu queria ter uma coisa bonita aqui, né? Que eu lembro de cabeça é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Sério? Bonito. Às vezes, tem um som que eu ouço na igreja, eu dá vontade de chorar, cara, que eles falam bonito. O Davi é um, o Kia é outro, não aguento ouvir o Kia. O Kia Dá vontade de chorar, né? Ele começa a falar, você quer chorar. Bom, e o tempo de estudo rápido. Estuda 24 horas por dia. Ainda mais se você é um moleque novo. 24 horas, aguenta a boca. Aí você vai entender que não precisa. Mas isso... eu já fiz. Todo mundo aqui, quem aqui nunca ficou... Eu já fiquei... Vou ver quanto tempo eu consigo ficar com o trompete. Nossa! Bobeira. Mas eu fiquei. Aí foi lá, e você viu que não adianta nada. E aí volta para... Aí você vai saber o que você não precisa estudar. E outra coisa, eu acho que dá para estudar 24 horas por dia. Você tem que fazer o seguinte, você tem que ler sobre, você tem que ouvir sobre, você tem que orar sobre, você tem que fazer um monte de coisa sobre música. Ouvir vários repertórios. Ouvir repertório, ouvir pessoas. Ouvir outros instrumentos, tocar outros instrumentos. Hoje em dia tem muito material. Ouvir para poder filtrar o que é bom, o que é para você e descartar o que é ruim. Acho que é isso. Boa. Ainda faltou a gente falar sobre emissão sonora, faltou a gente falar sobre o uso da articulação, quais articulações. Mas vai ter dicas sobre isso. Faltou... Não, bocadura a gente falou. Formação de embocadura. Vai ter dicas. Ainda, tem dicas, hein? Semanalmente, diariamente. Tem dicas, inclusive essas dicas entram aí. Sorteio? Então vamos ver quem responde primeiro aí. Davi! Quais são os instrumentos da família dos metais? E dentro dessa pergunta, qual o único representante aqui que faltou? Boa. Vamos ver quem vai responder. Quem responder primeiro leva o CD. Tem que ver no YouTube também, mano. Eu queria... No Face e no YouTube, a galera aí. Aí, deixa eu ver. Ô, Davi, toca aí enquanto faz um fundo musical, enquanto os caras pensam aí. Escroca umas 3 notas aí. E o povo aqui já tá dormindo, rapaz. Acorda eles. Queria tocar, viu? Mas... Tô meio com medo, né? O Matos não vale, meu. O Matos respondeu? O que o Júlio respondeu? Vamos ver. Trompete, trompa, trombone, tuba. O que faltou é a tuba, que vai ficar para uma próxima aí. Então, o Julião respondeu. Ganhou o CD, hein? O Nelson Aires Big Bands lacrado. A tuba, o cara tá chegando. Tá no trem. É você que casa, né? Nosso irmão Leandro, da tuba. Eu acho que o Vitão vai ter que falar um pouquinho da tuba também. Vamos ver. Depois eu vou trocar essa ideia com ele. Mas, de qualquer forma, Julião, Deus abençoe. Davi, Deus abençoe. Wellington, Deus abençoe. Muito obrigado. Todo mundo Deus aí. abençoe. Nossos irmãos de Portugal. Teve a galera de Portugal. Teve a galera do interior aí. Presidente Prudente. Moca. Moca? Acho que depois tá assistindo. Ela assiste as coisas às vezes. Pessoal aí que entrou lá no comecinho, lá no Insta. Os que migraram para a Face. Essa semana tem uma dica legal do professor Vitor, um pouquinho da história do trombone, muito bom. Bom. Sexta-feira vai estar no ar. As dicas vão sempre às 11 da manhã, no Facebook, Instagram e YouTube. Amanhã, às 15 horas, o nosso irmão Guilherme, junto com a Késia e o Wellington, e talvez a Patrícia Neri, estarão falando sobre ensaio coral, ok? Então, não percam. Quarta tem a dica da Juju. Amanhã tem uma dica muito legal. Amanhã é sobre reharmonização, uma dica de linguagem. Quarta tem a dica da Pro Juju. Quinta tem a dica vocal. Sexta tem a dica instrumental. E aí tem a live do Dani com o Kiel. Kiel que está devendo ainda a receita do pão, não passa de jeito nenhum. E é isso aí, galera. Saudade de tocar junto, né, meus filhos? Saudade. Caramba. Deus abençoe, galera.